Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e eu vou agora dar início à quarta aula do meu curso de Metodologia Científica e nessa aula eu vou falar sobre a redação da justificativa e sobre a escolha dos objetivos, tanto geral quanto específicos. Na primeira parte dessa aula eu vou falar sobre a justificativa de um trabalho acadêmico. E essa parte ela é bastante simples, quer dizer, o próprio nome já diz, né, o que é a justificativa. É um texto corrido, no qual o autor vai, então, apresentar os argumentos que possam justificar ou que possam explicar para quem está lendo o seu trabalho por que ele é importante. Em outras palavras, o que você precisa responder nesse texto é a seguinte pergunta: por que seu trabalho é importante? Quer dizer, não importa aqui qual é o tema, não importa aqui qual é a delimitação, não importa aqui qual é o seu problema de pesquisa, você precisa indicar isso para quem está lendo o seu trabalho. Por que estudar aquele tema é interessante? Por que estudar aquele tema é importante? A justificativa é um texto, digamos assim, aberto. Quer dizer, quando eu digo que ele é um texto aberto, significa dizer o seguinte, que não há aqui muitas regrinhas, como é o caso da introdução. Como vocês viram na aula 2 e na aula 3, existem algumas regras e algumas sugestões, algumas dicas de como vocês apresentarem o seu tema de pesquisa, apresentarem a delimitação e chegarem ao problema de pesquisa propriamente dito. Já no caso da justificativa, não. Ou seja, não existem aqui regras específicas, como é o caso do problema, né? Por exemplo, voltando aqui, quer dizer, lembrem-se aí que na aula 3 eu apresentei 5 regras para que vocês possam criar um problema de pesquisa da melhor maneira possível em termos metodológicos. Já aqui no caso da justificativa, não. A justificativa é um texto livre, quer dizer, não existem muitas regras, tirando, logicamente, né, as regras da ABNT, que aí são regras de formatação propriamente dito. Mas em termos de conteúdo, o texto ele é um tanto quanto livre. O que vocês precisam ter em mente é que vocês precisam, então, como eu coloquei anteriormente, justificar o seu trabalho, responder àquela pergunta, né, ou seja, por que o seu tema é importante. E nesse sentido, então, o que eu quero apresentar aqui, nessa parte da justificativa, são algumas sugestões. Ou seja, o que vocês vão escrever, o que vocês podem escrever como justificativa para o tema de vocês. De maneira geral, vocês podem começar a justificativa explicando os motivos que levaram à realização daquela pesquisa. Ou seja, e aqui eu acabo sendo um pouquinho repetitivo, peço até desculpas já por isso, antecipadamente, mas vocês colocaram lá na introdução, então, que escolheram aquele tema X. Então, lembrem-se da aula passada, quando eu terminei a aula com um exemplo de direitos sociais e direito à educação mais especificamente. Então, aqui na justificativa, se eu tenho aquele tema, eu começo a escrever, eu começo a dizer por que eu escolhi aquele tema, ou seja, por que eu escolhi trabalhar com a área de direitos sociais. Depois, eu continuo e aí eu digo, bom, dentro da área de direitos sociais, como eu disse lá na introdução, existem inúmeros direitos sociais, mas eu escolhi o direito à educação. Por que eu escolhi trabalhar com direito à educação? Então, e depois, quer dizer, vocês vão aí desenvolvendo o texto de vocês de maneira a explicar ou a justificar para o leitor do seu trabalho todos aqueles pontos que vocês colocaram lá na introdução. Então, eu repito que, de maneira geral, a justificativa, ela precisa ter o quê? Ela precisa dizer para quem está lendo por que aquele tema é importante, por que aquela delimitação é importante, quer dizer, por que você escolheu fazer uma pesquisa bibliográfica, por exemplo, com base em autores brasileiros, lembrem-se, né? Foi o exemplo da aula passada, quer dizer, por que se escolheu ali, então, utilizar autores brasileiros que publicaram aí entre 2010 e 2014, por exemplo, né? Sendo essa a minha delimitação. Então, aqui na justificativa, eu vou justificar, eu vou dizer, então, por que eu fiz essa escolha e por que, por exemplo, eu não escolhi os autores que publicaram de 2000 a 2010. Então, a ideia é explicar a relevância, mostrar para quem está lendo o seu trabalho a relevância de por que aquilo ali precisa ser estudado no âmbito de um trabalho acadêmico. Em síntese, vocês precisam ter em mente que todos aqueles itens ou todas aquelas ideias que foram apresentadas na introdução precisam aqui estar justificadas.